Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e esta é a série Erros mais frequentes dos cervejeiros iniciantes. Estamos no vídeo 4 de 10 aulas, ok? A ementa de hoje vai ser sobre os erros da mosturação. Já falamos sobre esses assuntos em aulas passadas, teremos outras aulas futuras sobre esse assunto aqui. Então, já dá o seu joinha, se inscreva no canal para você receber os anúncios das próximas aulas e vamos falar sobre o que nos interessa na aula de hoje. Quais são os erros mais comuns durante a mosturação do cervejeiro iniciante, né? De uma forma mais simples, um dos erros mais comuns é uma moagem inadequada a fazer cerveja, né? Ou o cervejeiro acaba moendo grosso demais e ele tem uma baixa eficiência, ou ele acaba moendo fino demais e acaba tendo problemas de entupimento, né, sistemas que não conseguem fazer recirculação e por aí vai. Então, tenha consciência que você tem que fazer uma moagem adequada e essa moagem adequada é ao seu sistema. Não é um padrão de moagem que serve para todo mundo. Dependendo do seu sistema, pode ser necessário uma moagem mais fina ou mais grossa. Dependendo do grão que você usa, pode ser necessário moer ele mais fino para você ter um aproveitamento mais adequado ou mais grosso, né? Um exemplo é o centeio. Para a gente ter um aproveitamento bem melhor do centeio, a gente tem que moer ele bem mais fino que os demais grãos, né? Além do que o grão do centeio é um grão menor do que o grão do trigo e o grão da cevada. Então ele precisa de um ajuste do moinho ali mais próximo para ter uma quebra melhor. Outro erro muito comum é o volume de água, né? Ter um volume de água adequado aí ao teu sistema, ou porque o cervejeiro não mediu ali o tanto de água que ele está colocando na braçagem e acaba não conseguindo ter os resultados planejados, né? A cerveja vai sair mais aguada ou mais alcoólica, né? Ou mesmo o equipamento dele tem erros de marcação, né? Onde está marcando ali 35 litros, na verdade é 32 ou é 37, né? Tem algum erro de marcação, ou simplesmente porque ele não está nem aí, né? Está colocando uma água e não está se preocupando em saber como vai ficar ali aquela relação de água-malte. Então tenha em mente que você precisa ter uma precisão bem razoável aí na hora de você colocar a água para você fazer a sua mosturação e também a água que você vai usar para lavagem dos grãos, né? Outro erro muito comum é a temperatura de mash-in, né? Muitos cervejeiros acabam colocando os grãos, seja em temperatura da água ambiente, né? Ou seja, em alguma outra etapa ali durante o aquecimento, né? Uma vez que os grãos estão em contato ali com o teu líquido, né, com a tua água, muda totalmente a dinâmica do teu aquecimento, né? O teu aquecimento ele fica mais sensível, por exemplo, a algum tipo de queima, né, dos grãos. Enquanto você tem a água pura, você pode colocar ali o máximo possível da temperatura, né, do poder de aquecimento do teu sistema. Depois que você coloca os grãos, você já não pode, de repente, usar o máximo do teu equipamento. Você tem que tomar cuidado para evitar esse tipo de queima, esse tipo de problema. E também, uma vez que você colocou os grãos na água, algumas enzimas já vão estar trabalhando e elas podem ter um efeito negativo ali na tua cerveja. Por exemplo, se você tem grãos que são muito bem modificados, né, grãos muito bons, e você faz um mash em temperatura muito baixa, um efeito de parada proteica que vai acontecer nessa cerveja pode acabar tirando totalmente o corpo dela. A tua cerveja vai ficar muito aguada no final, desestruturada, uma cerveja meio sem graça, por conta simplesmente de você ter inoculado esses grãos numa temperatura muito baixa. Os tempos de aquecimento também eles vão acabar afetando, né, a fermentabilidade do teu mosto, a ação das enzimas. Então, uma vez que você tem ideia, né, intenção de fazer, por exemplo, uma cerveja mais encorpada, você tem que tomar com tempo, tomar cuidado na hora de fazer do tempo de aquecimento de uma rampa de final de mosturação para uma mash out, né? Porque se você levar ali às vezes 30, 40 minutos para aquecer esse
esse seu mosto para inativar as enzimas, pode ser que durante esse tempo de aquecimento as enzimas elas fiquem agindo e acabem tirando tudo aquilo que você esperava da receita, acabe quebrando demais os açúcares, deixando o seu mosto mais fermentável onde não devia ser. Então cuidado com os sistemas que são lentos demais durante as rampas, né, durante os patamares de temperatura, para que as rampas de temperatura, né, elas aconteçam em momentos mais rápidos. Outro erro comum é o aquecimento por mergulhão durante a fase que já temos grãos, né? Você coloca um mergulhão ali dentro da sua cama de grãos e aí o mergulhão, esses aquecedores elétricos, por eles terem uma área de contato muito pequena, gerarem um calor muito intenso, eles acabam queimando o seu mosto. E aí a sua cerveja fica com gosto de defumado, fica com gosto de carvão, né, um gosto de queimado mesmo na cerveja. E às vezes até mesmo gosto ácido. Né? Então cuidado com o uso de mergulhão para aquecer mosto. Né? O mergulhão você pode usar à vontade enquanto estiver esquentando água, mas na hora de você esquentar mosto você pode ter problemas. Cuidado aí com a potência do seu mergulhão. Outro erro muito comum é uma variação térmica. Né? Quanto menor é o sistema, maior é a variação térmica que ele está disposto, né, suscetível a ocorrer. Então a maioria de nós começa ali fazendo 5, 10, 15 litros e com essa quantidade de cerveja, né, a aquecer ali no fogão, a gente está sujeito a uma variação térmica muito grande. E aí a gente está ali com o termômetro, eu quero colocar em 69 graus e eu toco o fogo ali embaixo, vou aquecendo, 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 quando chega a 69 eu desligo o fogo, mas a inércia térmica é tão grande nesse sistema que aí a temperatura continua subindo para 69, 70, 71, 72 graus, ou seja, você já está quase inativando ali as enzimas quando você deveria ficar em 69. Então cuidado com o exagero da potência de aquecimento, por conta aí dos efeitos na inércia térmica, na variação térmica que vai ter. E também fica atento no sentido contrário, né, para não deixar a temperatura cair demais e às vezes estar inativando, aí parando a ação de uma enzima, porque a temperatura caiu demais e está desestruturando aí a tua receita. Outro erro comum é o excesso de rampas, né? Aquele cervejeiro, já falei isso lá na receita, estou repetindo aqui agora. Aquele cervejeiro que coloca lá 5, 6 rampas para fazer uma cerveja, achando que quanto mais rampas tem, mais gostosa vai ficar a cerveja. E o número de rampas, né, não tem absolutamente nada a ver com a qualidade da cerveja. As rampas são ferramentas para acontecer certos processos que alguns estilos precisam, que alguns estilos pedem. Se o teu estilo não pede aquela rampa, não faça aquela rampa. Isso só vai prejudicar a qualidade da tua cerveja. Outra coisa é o mash out, né? Não fazer um mash out. Ou seja, o cervejeiro ele para ali durante a última rampa de mosturação e dali já vai escorrer para levar para a fervura. O mash out ele é importante principalmente para aumentar a eficiência do teu sistema. Se você não faz o mash out, a drenagem que você vai ter da cama de grãos vai ser inferior àquela que você teria se você fizesse o mash out, né? Para depois fazer inclusive a lavagem. Outra importância do mash out é principalmente naquelas receitas onde a gente precisa ter mais corpo, onde a gente tem que realmente cessar ali a conversão enzimática. Então a gente tem que fazer uma subida rápida de temperatura, depois, por exemplo, de 40, 45 minutos em beta-milase, para que inative as enzimas e a gente consiga sustentar o maior corpo da cerveja. Né? Então tenha em mente que o mash out ele é bastante importante em quase todos os estilos de cerveja. Por fim, são considerações em relação à água de lavagem. Muitas pessoas fazem a lavagem com água fria, né? Porque não vê benefício de fazer lavagem com água quente, pois a água quente, quanto mais quente ela for, ali até os 80 graus centígrados, ela vai aumentar, vai fazer uma lavagem muito mais eficiente, né? Não vai fazer só um escorrimento dos grãos, um enxágue, vai realmente retirar ali o resto de açúcar e ter uma eficiência muito maior do seu sistema. Então tenha consideração em relação à água, tanto o pH dela, quanto a temperatura, quanto a presença dos sais adequados para você ter uma boa eficiência e uma boa qualidade da sua cerveja.
Pessoal, o que eu queria falar era sobre isso. Esses assuntos eu abordo em detalhe nas minhas plataformas de ensino, tanto aqui na primeira da esquerda, na minha plataforma bit.ly quanto fabricar, quanto na segunda, no curso de cervejaartesanal.net. O conteúdo é o mesmo, a única coisa que difere é a forma de pagamento. Os assuntos são sempre atualizados. São mais de 50 horas aulas, mais de 15 módulos, acesso direto a mim, grupo de estudos, documentos que eu vou falando nos vídeos, tira dúvidas, vídeos das turmas fechadas, aulas de para a gente bater papo, troca de conhecimento, tudo isso você vai encontrar na minha plataforma por um valor especial, ok? Então assine agora, também dê o seu joinha, não esqueça de ativar as notificações para você receber os próximos vídeos dessa leva aqui, se você está gostando, ok? Forte abraço e até a próxima.